O que a gente vê é que a introdução da tecnologia nas escolas, não só no Brasil, mas em muitos países, ela foi colocada de uma forma assim, é algo que está na prateleira, vou colocar na escola para que as pessoas aprendam a usar. Com foco na tecnologia em si, usar o computador, usar um programa específico. E o que a gente vê é justamente o que o Paulo falou, que a gente precisa entender as tecnologias como ferramentas de autoria, como ferramentas de criação, de invenção. E foi por isso que eu comecei com a nossa equipe a atuar nessa área, né? De como fazer com que você perceba o potencial do computador, por exemplo, a capacidade de um celular que a gente usa hoje é a capacidade de um computador que levou o homem para a Lua. E a gente acaba colocando um celular na mão das crianças, um tablet, um desktop na sala de informática, só que sendo um uso da tecnologia pela tecnologia, muitas vezes como um modismo, a minha escola é moderna porque ela tem uma tecnologia nova, mas as práticas pedagógicas, como o Paulo falou, não estão sendo repensadas, né? E mesmo se a gente for olhar, mesmo sem essas tecnologias, a gente voltar lá para 1932, né, eu fui ver o manifesto dos pioneiros da nova educação, e eles falavam naquela época que o problema que a gente tinha nas nossas escolas do Brasil, primeiro que a gente precisava uma universalização do acesso, né, que era um desafio naquela época. Hoje a gente conseguiu chegar quase à universalização do acesso, mas ela é uma escola que você tem escolas de primeira e segunda linha, então não é uma escola que realmente dá qualidade para todo mundo na educação básica. Ela é uma escola que não estimula a criatividade, não estimula a autonomia. Então, mesmo sem que a gente considere tecnologias que a gente tem hoje, a escola que a gente tem não é uma escola que prepara um indivíduo para ser autônomo, para ser criativo, para inventar, para recriar. Ela é uma escola que ela forma consumidores de informação, como se ela tivesse que engolir aquilo e reproduzir do mesmo jeito. Putz, mas é vasto. Está ouvindo? Sim? E aqui, então, eu tive a oportunidade de poder trabalhar com o Paulo no projeto A Cidade que a gente quer, aqui no estado de São Paulo, e a gente tem uma outra iniciativa que é focada nessa questão da metodologia, não necessariamente na tecnologia, que é a FEBRAC, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Nessa feira, o que a gente faz é uma provocação à distância para que os professores desenvolvam estratégias nas escolas focadas na metodologia. Então, olha, eu vou desenvolver um projeto. O que é importante é método científico, é um método de engenharia. Mas o que eu quero é que o aluno aprenda a reconhecer problemas de verdade, a descrever esses problemas e a buscar alternativas para resolver esses problemas. Agora, nas escolas em que você começa a ter o acesso às tecnologias, ou se esse jovem tem acesso à tecnologia na casa dele, a possibilidade que ele tem de ir adiante, de superar limites, é muito maior. Então, o que a gente vem estudando é como é que a gente consegue jogar provocações nas escolas para que haja uma mudança de prática pedagógica, para que ao invés de eu ficar focada numa quantidade enorme de conteúdos que o aluno não aprende, né, ele acaba até decorando por alguns meses, alguns deles, mas como é que a gente muda, né, essa abordagem? Então, a FEBRAC é focada na metodologia. E a gente está envolvida também na questão do UCA, que é um computador por aluno aqui no Brasil, porque o foco do UCA foi colocar aqui no Brasil a escola deve ser um centro irradiador de boas práticas do uso da tecnologia. Né? Devemos usar a tecnologia simplesmente porque está na moda, né? Mas para eu conseguir ampliar os horizontes. E essa é a grande dificuldade. Como num projeto como o UCA, trabalhar na perspectiva de não ficar focado na compra da tecnologia, mas sim da mudança de prática pedagógica. E esse é o grande desafio das equipes que estão envolvidas na formação de professores, do piloto do UCA, que é como levar, é claro que essa fluência no uso da tecnologia, mas acompanhada dessa mudança de prática, de levar para a escola a questão do professor se comunicar, romper com o isolamento, porque o professor hoje, ele entra na sala de aula, né, e ele reproduz aquilo que ele vivenciou. Então, como é que ele consegue romper? Usando as tecnologias para se comunicar com professores que estão fora da sua escola, ou até com professores que estão na sua escola,
mas que ele não consegue conversar porque os horários deles dentro da escola não são os mesmos. Então, como criar um espaço de interação usando o potencial das diversas tecnologias, seja um computador, seja o próprio celular, seja um tablet. Agora, assim, olhando o contexto do Brasil, né, qual é a situação que a gente tem? A gente tem um país da ordem de 50 milhões de estudantes de educação básica, da ordem de 2 milhões de professores, um pouco mais que isso. Apesar da universalização do acesso, a gente tem ainda da ordem de 4 milhões de jovens que estão fora da escola, ou porque não sentiam que a escola fazia diferença para eles, ou porque vivem em condições de ir à escola, né, não é possível. E a gente vê também que aqueles que estão na escola, a gente tem alguns estudos recentes que mostram que 50% deles estão saindo da escola sem as competências mínimas para ler e escrever, as competências mínimas para matemática do cotidiano, e de ciência nem se fale, né? Poucos estudos têm sido feitos para avaliar isso. Outra questão que eu acho que é importante colocar também, quando a gente vai tomar qualquer decisão de desenvolver projetos no Brasil, é que a infraestrutura é um problema muito grande. Então, se a gente quer fazer um projeto pedagógico inovador, a infraestrutura tem que ser bem cuidada, porque se você colocar um projeto onde você coloca um device, um dispositivo como um tablet, que depende de conectividade, né, que depende de uma série de questões de infraestrutura, e essa infraestrutura não está disponível na escola, a gente tem, por exemplo, ontem estava uma professora do Pará, que ela me disse, a gente estava discutindo sobre TV digital. Ela me disse, mas aqui em algumas localidades no Pará, nem a TV analógica não chegou ainda. Né? Então, a gente precisa ter soluções tecnológicas modernas, sim, mas modernas, mas que sejam adequadas à nossa realidade. Outro ponto, se você tiver um modelo muito focado de buscar conteúdos, você vai continuar na situação de formar consumidores apenas de informação. Então, como levar práticas onde você está formando professores que estimulam a autoria dos alunos? Isso é numa rede local, não precisa necessariamente da internet. Então, como levar essas práticas para dentro da escola? Ou então, hoje, quando o professor trabalha com um número grande de alunos, ele trabalha com a média, né? A mesma atividade para todo mundo ao mesmo tempo. As novas tecnologias permitem que você consiga desenvolver coisas diferentes simultaneamente, coisas atraentes. Né? O professor precisa estar preparado para conseguir explorar isso. Né? O poder da simulação, o poder de eu criar coisas que eu não poderia criar, né, sem esses dispositivos, e não simplesmente fazer a mesma coisa com um recurso tecnológico que tem potencial para ampliar muito. Então, até queria colocar aí uma piada, né, que eu não sou muito boa de contar piada, mas que o pessoal fala que um gênio tinha sequestrado, né, há 100 anos atrás, um professor, um engenheiro e um médico, que eles ficaram aí numa espaçonave que, de repente, eles conseguiram viajar para o futuro e chegaram aqui agora. O médico ficou surpreendido com o avanço, né, com as possibilidades de diagnóstico, ferramentas de imageamento, e como ele podia estar fazendo tratamentos hoje que não fazia na época dele há 100 anos atrás. O mesmo aconteceu com o engenheiro, quer dizer, novas possibilidades, como é que você consegue simular uma situação sem tê-la construído fisicamente. Já o professor, quando entrou na escola, não se surpreendeu, se sentiu bastante à vontade, porque a escola continua, não só a questão da sala de aula, mas a gestão da escola continua do jeito que era, né, há 100 anos atrás. Então, como é que a gente consegue trabalhar nessa nova perspectiva, né, de uma gestão moderna, uma gestão profissional, né, dentro da escola, a gente conseguir ter discussões mais profundas, quando a gente está falando de políticas, não políticas públicas de governo, mas políticas públicas de Estado, né, que a gente consiga juntar aí profissionais da engenharia, profissionais da educação, profissionais da psicologia, profissionais das mais diversas áreas do conhecimento que podem trazer contribuições para esse novo modelo de educação, um modelo que instiga a curiosidade, que instiga o aluno a aprender, né, porque não adianta, no ensino médio, às vezes, sufoca o aluno com uma série de conteúdos, e na hora que ele precisa efetivamente resolver um problema, identificar um problema, resolver um problema, ele não consegue ter essa competência. Então, como é que a gente consegue aí trabalhar, né, com a questão das competências e reformular as práticas? E a tecnologia, não só a tecnologia na mão do aluno, mas a tecnologia na mão do professor, tecnologia de comunicação, tecnologia de computação,
ela pode fazer com que a gente consiga encurtar tempo, né, e encurtar distâncias, porque a gente está num país continental. Então, a introdução dessas tecnologias dentro da escola, eu acho o principal benefício que a gente tem é da gente conseguir compartilhar as boas práticas mais rapidamente, porque os cursos de formação anteriores que a gente tinha de professores, eles faziam um concentrado e depois voltavam para a realidade da escola. Havia uma dificuldade muito grande de conseguir transpor a teoria para a prática. Hoje você pode estar desenvolvendo ações de formação continuada com os professores, em que ele vai testando na prática, na realidade dele, vai poder refletir, vai poder compartilhar com outros. Outra coisa que é importante, né, que eu queria colocar aqui para vocês, que é muito importante que a gente consiga desenvolver uma sinergia maior entre as diferentes esferas, né? No nosso país, a gente tem muita dificuldade, que a gente tem algumas ações do governo federal, estadual, dos governos municipais, que não tem sinergia. Então, a gente gasta muita energia, a gente gasta muitos recursos, a gente descontinua muitos projetos e aponta na escola onde a gente precisa da transformação. Essa transformação não acontece porque os projetos eles estão pensados por modismos, atividades de curto prazo, o sistema de avaliação também, como o Paulo falou, seja a avaliação da aprendizagem do aluno, seja a avaliação da escola, da atuação do professor, às vezes são descontinuados, ou então às vezes estão trabalhando com modelos ainda antigos, né? Quer dizer, afinal, que competências que eu quero desenvolver nesse meu aluno? Se eu quero um aluno que vai poder ser um cidadão, que ele vai ter autonomia para ele poder estar resolvendo os problemas da sua comunidade, que competências básicas são essas que eu preciso desenvolver na escola e que eu preciso avaliar para ver se essa escola está no ponto de desenvolver ou não. Então, assim, eu acho que, como, fechando um pouco, né, minha fala, eu acho que a gente precisa combinar estratégias pedagógicas, né, como aquelas que são exercitadas, né, pelos professores e pelos alunos, né, que participam da FEDRAP, que criam coisas novas, que resolvem problemas de verdade. A gente tem uma infinidade aí de casos no nosso site que vocês podem conferir. Como é que a gente consegue levar essas estratégias pedagógicas para as diversas escolas, né, de trabalhar com projetos de verdade, onde o aluno fica motivado porque ele quer resolver um problema de verdade, ou porque ele quer entender por que alguma coisa funciona de um determinado jeito. Como é que a gente consegue levar esse tipo de postura, essa cultura científica, essa cultura da curiosidade para dentro das escolas, né, seja montando laboratórios como o Paulo falou do FabLab, que eu acho que é uma experiência incrível, né, ou como é que a gente faz com que esse professor comece a caminhar, né, nessa direção, dele mesmo se juntar com outros e criar as condições propícias para ele conseguir desenvolver esses projetos na escola, né? Que ele tenha, que ele seja um protagonista também, né? Que ele consiga, ao compartilhar, ao conhecer o trabalho do outro, né, por meio da tecnologia da comunicação, produzir mudanças, né, produzir uma transformação na escola. Então, eu acredito que a gente tem uma revolução possível, sim, se a gente conseguir introduzir as tecnologias como ferramenta de autoria, de comunicação e ir mudando as práticas pedagógicas à luz das novas possibilidades, né? E considerando as realidades que a gente tem no país, né? Então, a gente conseguir, né, combinar estratégias pedagógicas que podem ser amplificadas pela disponibilização das tecnologias, porque esse compartilhamento, essa reflexão possível que a gente tem hoje, ela está sendo levada pelos diversos dispositivos. Agora, só para fechar, eu acho que o que o Paulo falou, simplesmente escolher uma tecnologia que está na moda e colocar dentro da escola não é a solução. A gente precisa ver a realidade que a gente tem na escola e a gente ir colocando aquilo que é possível de efetivamente ser utilizado. Porque se você tem uma escola que não tem conectividade, ou ela tem uma conectividade muito baixa, se levar alguma coisa que tem uma dependência muito grande, você acaba criando até uma resistência, porque o professor fica preso nos problemas de infraestrutura e não consegue incorporar aquele tipo de potencial para a sua atividade ali, que é o que é fazer com que o meu aluno aprenda, que ele amplie horizontes, que ele possa estar levando aquilo para a vida dele, envolvendo a família e provocando a inclusão digital que a gente tanto espera. Eu acho que a gente precisa de um esforço conjunto de profissionais de mais diversas áreas para que a gente consiga aí construir uma política de Estado em que a educação seja colocada em primeiro plano, né, uma educação para a construção de um país melhor,
né, focada na questão da criatividade e da inovação na perspectiva de provocar um desenvolvimento social, né, de melhorar a qualidade de vida. Espero que vocês tenham me ouvido e agradeço aí a oportunidade, né, desse espaço para conversar com vocês.